Título 14. Capítulo único. Da citação, da intimação e da notificação. Artigo 277. A citação far-se-á, por oficial de justiça. Inciso 1º. Mediante mandado, quando o acusado estiver servindo ou residindo na sede do juízo em que se promove a ação penal. Inciso 2º. Mediante precatória, quando o acusado estiver servindo ou residindo fora dessa sede, mas no país. Inciso 3º. Mediante requisição, nos casos dos artigos 280 e 282. Inciso 4º. Pelo correio, mediante expedição de carta. Inciso 5º. Por edital. Alínea A. Quando o acusado se ocultar ou opuser obstáculo para não ser citado. Alínea B. Quando estiver asilado em lugar que goze de extraterritorialidade de país estrangeiro. Alínea C. Quando não for encontrado. Alínea D. Quando estiver em lugar incerto ou não sabido. Alínea E. Quando incerta a pessoa que tiver de ser citada. Parágrafo único. Nos casos das letras A, C e D, o oficial de justiça, depois de procurar o acusado por 2 vezes, em dias diferentes, certificará, cada vez, a impossibilidade da citação pessoal e o motivo. No caso da letra B, o oficial de justiça certificará qual lugar em que o acusado está asilado. Artigo 278. O mandado, do qual se extrairão tantas duplicatas quantos forem os acusados, para servirem de contrafé, conterá. Alínea A. O nome da autoridade judiciária que o expedir. Alínea B. O nome do acusado, seu posto ou graduação, se militar, seu cargo, se assemelhado ao funcionário de repartição militar, ou, se for desconhecido, os seus sinais característicos. Alínea C. A transcrição da denúncia, com o rol das testemunhas. Alínea D. O lugar, dia e hora em que o acusado deverá comparecer a juízo. Alínea E. A assinatura do escrivão e a rubrica da autoridade judiciária. Parágrafo único. Em primeira instância a assinatura do mandado compete ao auditor, e, em ação originária do Superior Tribunal Militar, ao relator do feito. Artigo 279. São requisitos da citação por mandado. Alínea A. A sua leitura ao citando pelo oficial de justiça, e a entrega da contrafé. Alínea B. Declaração do recebimento da contrafé pelo citando, a qual poderá ser feita na primeira via do mandado. Alínea C. Declaração do oficial de justiça, na certidão, da leitura do mandado. Parágrafo único. Se o citando se recusar a ouvir a leitura do mandado, a receber a contrafé ou a declarar o seu recebimento, o oficial de justiça certificá-lo-á no próprio mandado. Do mesmo modo procederá, se o citando, embora recebendo a contrafé, estiver impossibilitado de o declarar por escrito. Artigo 280. A citação a militar em situação de atividade ou assemelhado far-se-á, mediante requisição à autoridade sob cujo comando ou chefia estiver, a fim de que o citando se apresente para ouvir a leitura do mandado e receber a contrafé. Artigo 281. A citação a funcionário que servir em repartição militar deverá, para se realizar dentro desta, ser precedida de licença do seu diretor ou chefe, a quem se dirigirá o oficial de justiça, antes de cumprir o mandado, na forma do artigo 279. Artigo 282. A citação de acusado preso por ordem de outro juízo ou por motivo de outro processo, far-se-á, nos termos do artigo 279, requisitando-se, por ofício,
Apresentação do citando ao oficial de justiça, no recinto da prisão, para o cumprimento do mandado. Artigo 283. A precatória de citação indicará: a linha A. O juiz deprecado e o juiz deprecante. A linha B. A sede das respectivas jurisdições. A linha C. O fim para que é feita a citação, com todas as especificações. A linha D. O lugar, dia e hora de comparecimento do acusado. Parágrafo único. Se houver urgência, a precatória, que conterá em resumo os requisitos deste artigo, poderá ser expedida por via telegráfica, depois de reconhecida a firma do juiz, o que a estação expedidora mencionará. Artigo 284. A precatória será devolvida ao juiz de precante, independentemente de traslado, depois de lançado com praxe de feita a citação por mandado do juiz deprecado, com os requisitos do artigo 279. Parágrafo 1º. Verificado que o citando se encontra em território sujeito à jurisdição de outro juiz, a este o juiz deprecado remeterá os autos, para efetivação da diligência, desde que haja tempo para se fazer a citação. Parágrafo 2º. Certificada pelo oficial de justiça a existência de qualquer dos casos referidos no número inciso 5º, do artigo 277, a precatória será imediatamente devolvida, para o fim previsto naquele artigo. Artigo 285. Estando acusado no estrangeiro, mas em lugar sabido, a citação far-se-á, por meio de carta citatória, cuja remessa a autoridade judiciária solicitará ao Ministério das Relações Exteriores, para ser entregue ao citando, por intermédio de um representante diplomático ou consular do Brasil, ou preposto de qualquer deles, com jurisdição no lugar onde aquele estiver. A carta citatória conterá o nome do juiz que a expedir e as indicações a que se referem as alíneas B, C e D, do artigo 283. Parágrafo 1º. Em se tratando de militar em situação de atividade, a remessa, para o mesmo fim, será solicitada ao Ministério em que servir. Parágrafo 2º. A citação considerar-se-á cumprida desde que, por qualquer daqueles ministérios, seja comunicada ao juiz a entrega ao citando da carta citatória. Parágrafo 3º. Se o citando não for encontrado no lugar, ou se ocultar ou opuser obstáculo à citação, publicar-se-á edital para este fim, pelo prazo de 20 dias, de acordo com o artigo 286, após a comunicação, naquele sentido, à autoridade judiciária. Parágrafo 4º. O exilado ou foragido em país estrangeiro, salvo se internado em lugar certo e determinado pelo governo desse país, será citado por edital, conforme o parágrafo anterior. Parágrafo 5º. A publicação do edital a que se refere o parágrafo anterior somente será feita após certidão do oficial de justiça, afirmativa de estar o citando exilado ou foragido em lugar incerto e não sabido. Artigo 286. O edital de citação conterá, além dos requisitos referidos no artigo 278, a declaração do prazo, que será contado do dia da respectiva publicação na imprensa, ou da sua fixação. Parágrafo 1º. Além da publicação por 3 vezes em jornal oficial do lugar ou, na falta deste, em jornal que tenha ali circulação diária, será o edital afixado em lugar ostensivo, na portaria do edifício onde funcione o juízo. A fixação será certificada pelo oficial de justiça que a houver feito e a publicação provada com a página do jornal de que conste a respectiva data. Parágrafo 2º. Sendo por demais longa a denúncia, dispensar-se-á a sua transcrição, resumindo-se o edital às indicações previstas nas alíneas A, B, D e E, do artigo 278 e a declaração do prazo a que se refere o preâmbulo deste artigo. Da mesma forma se procederá, quando o número de acusados exceder a 5. Artigo 287.
O prazo do edital será conforme o artigo 277, número inciso 5º. Alínea A. De 5 dias, nos casos das alíneas A e B. Alínea B. De 15 dias, no caso da linha C. Alínea C. De 20 dias, no caso da linha D. Alínea D. De 20 a 90 dias, no caso da linha E. Parágrafo único. No caso da linha A, deste artigo, bastará publicar o edital uma só vez. Artigo 288. As intimações e notificações, para a prática de atos ou seu conhecimento no curso do processo, poderão, salvo determinação especial do juiz, ser feitas pelo escrivão às partes, testemunhas e peritos, por meio de carta, telegrama ou comunicação telefônica, bem como pessoalmente, se estiverem presentes em juízo, o que será certificado nos autos. Parágrafo 1º. A intimação ou notificação à pessoa que residir fora da sede do juízo poderá ser feita por carta ou telegrama, com assinatura da autoridade judiciária. Parágrafo 2º. A intimação ou notificação ao advogado constituído nos autos com poderes ad judicia, ou de ofício, ao defensor dativo ou ao curador judicial, supre a do acusado, salvo se este estiver preso, caso em que o deverá ser intimado ou notificado pessoalmente, com conhecimento do responsável pela sua guarda, que o fará apresentar em juízo, no dia e hora designados, salvo motivo de força maior, que comunicará ao juiz. Parágrafo 3º. A intimação ou notificação de militar em situação de atividade, ou assemelhado, ou de funcionário lotado em repartição militar, será feita por intermédio da autoridade a que estiver subordinado. Estando preso, o oficial deverá ser apresentado, atendida sua hierarquia, sob a guarda de outro oficial, e a praça sob escolta, de acordo com os regulamentos militares. Parágrafo 4º. O juiz poderá dispensar a presença do acusado, desde que, sem dependência dela, possa realizar-se o ato processual. Artigo 289. Estando solto, o oficial sob processo será agregado em unidade, força ou órgão, cuja distância da sede do juízo lhe permita comparecimento imediato aos atos processuais. A sua transferência, em cada caso, deverá ser comunicada à autoridade judiciária processante. Artigo 290. O acusado civil, solto, não poderá mudar de residência ou dela ausentar-se por mais de 8 dias, sem comunicar à autoridade judiciária processante o lugar onde pode ser encontrado. Artigo 291. As citações, intimações ou notificações serão sempre feitas de dia e com antecedência de 24 horas, pelo menos, do ato a que se referirem. Artigo 292. O processo seguirá a revelia do acusado que, citado, intimado ou notificado para qualquer ato do processo, deixar de comparecer sem motivo justificado. Artigo 293. A citação feita no início do processo é pessoal, bastando, para os demais termos, a intimação ou notificação do seu defensor, salvo se o acusado estiver preso, caso em que será, da mesma forma, intimado ou notificado.